Olá, caros alunos. Iremos dar continuidade ao capítulo 8. Já falei sobre a Revolução Francesa, parte 1 e parte 2. E iremos falar um pouquinho hoje sobre a Era Napoleônica. Sobre esse período, nós iremos refletir um pouco no que antecede ou o significado da Revolução Francesa, que foi a última parte da videoaula anterior. Falei que com o golpe de 18 Brumário, Bonaparte ele ascende o poder na França. E isso vai representar, entre outras coisas, como ele coloca aqui, as principais conquistas, são citadas as seguintes: o antigo regime foi substituído pela República e juridicamente os súditos passaram à condição de cidadãos, a sociedade de ordem cedeu lugar à sociedade de classes, as leis que estabeleciam restrições baseadas no nascimento foram eliminadas e o poder da Igreja Católica diminuiu, além do número de camponeses proprietários ter aumentado, além também da regulamentação mercantilista e as relações servis foram suprimidas e consolidou assim o capitalismo na França. Assista ao vídeo e daqui a pouquinho iremos falar mais sobre a Era Napoleônica. Liberdade, igualdade e fraternidade. Estes eram os princípios entoados pela multidão que, em 1789, tomou as ruas de Paris durante a Revolução Francesa. Estes princípios eram inspirados diretamente nos ideais do Iluminismo. A Revolução lutou contra o absolutismo, porém, o povo não compreendia estes ideais. Não sabia o que era iluminismo e era facilmente manipulado pelos líderes da época. Neste período, viveu Lavoisier, cientista experimentalista. Lavoisier demonstrou que a respiração nada mais é do que a lenta combustão de matéria orgânica, utilizando o oxigênio, e é inteiramente semelhante ao que ocorre com uma lamparina ou uma vela acesa. Lavoisier também descobriu a lei da conservação de massas, que diz: matéria não se cria nem se destrói, se transforma. Marat, um dos mentores da Revolução, tinha também aspirações à ciência. Certa vez apresentou um trabalho a Lavoisier para que este o apresentasse na Academia Francesa de Ciência. Lavoisier não viu nenhuma qualidade no trabalho que justificasse a apresentação e recusou-se a fazê-lo. Isso irritou profundamente Marat, que desde então passou a perseguir Lavoisier em seu jornal. Marat foi assassinado por Charlotte Corday. Morreu pouco mais de um ano antes da trágica morte de Antoine Laurent Lavoisier. O ambicioso Marat tramou a morte de Lavoisier e, ironicamente, não pôde assisti-la. Eram dias difíceis em plena França revolucionária. Iniciava-se o regime do terror. E a par desta revolução, ocorria uma outra, no silêncio dos laboratórios. Lavoisier estava à frente desta. Com seus estudos, Lavoisier revolucionou a química. A balança de precisão, o calorímetro, foram alguns de seus instrumentos de trabalho. Apresentou seus experimentos sobre a respiração animal na Academia de Ciências da França, em novembro de 1791. Era um período da Revolução Francesa em que o desespero e a crueldade de alguns extremistas do novo regime turvavam o esplendor das novas ideias. Após descrever seus experimentos sobre a respiração animal,
Lavoisier concluiu seu discurso na academia, afirmando: gostaria de concluir minha apresentação com um pensamento consolador. Para ser recompensado pela humanidade e para pagar tributo à nação, não é necessário ser chamado para escritórios públicos e brilhantes que trabalham para a organização e regeneração de impérios. Os médicos podem também realizar funções patrióticas no silêncio dos seus laboratórios e de seus estudos. Eles podem almejar, através do trabalho, diminuir o grande número de doenças que afligem a humanidade e aumentar a felicidade e o bem-estar do homem. E se eles tiverem contribuído, através de novos caminhos que abriram para prolongar a vida média dos seres humanos de alguns anos, mesmo por alguns dias, devem também aspirar ao glorioso título de benfeitores da humanidade. Domingo, 8 de maio de 1794. Com a morte de Lavoisier, a academia se intimidou. Ninguém ousou protestar. Somente o matemático Lagrange, indignado, se manifestou e disse: levaram não mais que um momento para cortar aquela cabeça. Contudo, uma centena de anos talvez não sejam suficientes para produzir outra como aquela. todos que ofereciam resistência ao regime do terror eram executados. Nesta nova Inquisição, as pessoas eram perseguidas, não por motivos religiosos, mas por sua posição política. Porém, os ideais revolucionários que depuseram a monarquia, ironicamente permitiram a subida ao poder de outro monarca. Napoleão Bonaparte, que aproveitando-se do caos instaurado durante o regime do terror, coroou a si mesmo, intitulando-se imperador. Napoleão e seus generais foram considerados grandes heróis, mas pilharam riquezas e saquearam obras de arte. Ao final das guerras napoleônicas, cerca de 2.500.000 pessoas envolvidas nos conflitos haviam morrido em toda a Europa. Ao final das guerras napoleônicas, cerca de 2.500.000 pessoas envolvidas nos conflitos haviam morrido em toda a Europa. Após esse período do golpe de 18 Brumário, ou um golpe de Estado, desfechado aí por Napoleão Bonaparte, ele assume o poder. E é justamente o objeto da nossa discussão nesse dia, nesta videoaula. Vejamos. Temos aqui nesse slide seguinte a informação do governo de Napoleão Bonaparte. Diz que ele criou uma nova Constituição, ou a nova Constituição criou o consulado, que na realidade é um órgão do poder executivo, formado por 3 cônsules. O poder de fato, porém, cabia ao primeiro cônsul, que era Napoleão Bonaparte. E tinham o direito de governar aí, ou o mandato dele era de 10 anos. Observando aqui essa imagem, publicada em 1902, percebe-se que o olhar determinado aí e soberano do primeiro cônsul, que é Napoleão Bonaparte, contrasta aí com a inexpressividade dos 2 outros cônsules, que praticamente não vão governar.
Então a imagem vai contribuir justamente para reforçar o mito aí criado em torno da sua figura, a figura de Bonaparte. Então a Constituição dava aí o poder para os 3 cônsules governar a França, porém quem sobressaía era justamente Bonaparte ou Napoleão Bonaparte. O governo dele usou de violência para reprimir também os seus adversários, fossem eles monarquistas ou republicanos, e efetuou execuções e instituiu uma severa censura à imprensa. A gente percebe que todas as vezes que há um governo que quer consolidar um determinado pensamento, estratégia, ideologia, eles se utilizam desses meios de reprimir os adversários, seja eles quaisquer, que é contra o seu projeto, além de também reprimir ou censurar aí a imprensa. O veículo de comunicação, ele contribui para a consolidação de qualquer tipo de ideologia. Ou seja, tanto aquelas que podem ser boas, benéficas para uma sociedade, como aquelas que podem ser maléficas. Então a gente precisa prescrutar com bastante atenção os meios de comunicação que muitas vezes eles são utilizados para propagar, né, determinados pensamentos que podem realmente trazer benefício ou malefício para uma sociedade. E dentro dos discursos, um governo, por exemplo, ou qualquer tipo de instituição que se sente prejudicado pelos meios de comunicação, uma forma de poder destruir é censurando, reprimindo, para que não venha alcançar um público maior e assim venha trazer prejuízos para esse tipo de governo. Então, Bonaparte também se utilizou dessa estratégia de censurar a imprensa. Hoje em dia, nas discussões políticas no Brasil, a gente percebe uma polarização na política, por exemplo, e há uma certa censura aos meios de comunicação. É só estar percebidos aí do que está acontecendo no cenário nacional que a gente vai vendo essa parte da imprensa sendo censurada. Então, visando aí a estabilidade política, Napoleão Bonaparte ele confirmou a abolição aí dos privilégios da nobreza e do clero, que era uma reivindicação desde os primórdios aí da Revolução Francesa. E vai conceder aí a 3 milhões de camponeses o título de propriedade das terras que haviam obtidos por doação ou compra na época aí da Revolução. Então, para reorganizar a economia, Napoleão Bonaparte, em 1800, em seu governo, criou uma nova moeda, chamada aí o franco, fundou o Banco da França, por meio do qual controlava a inflação e fazia empréstimos à indústria e ao comércio. Além disso, contribuiu construir estradas e pontes para facilitar o transporte de mercadorias no país. Essas medidas contribuíram para fortalecer o capitalismo francês. Na área da educação, por exemplo, incentivou a escola primária gratuita e obrigatória, criou ginásios e liceus nas grandes cidades e um centro de formação de professores em Paris. Então, além disso, promoveu a criação de uma universidade subordinada ao Estado, que coordenava as faculdades destinadas a formar quadros técnicos e políticos para a nação francesa. Temos aqui na informação ao lado o que significa o ginásio, que era equivalente ao que nós chamamos hoje de ensino fundamental, e o liceu, internato aí que na época era destinado a formar ocupantes de altos cargos civis ou militares. Em 1804, o governo de Napoleão Bonaparte vai promulgar o Código Civil Napoleônico, que serviu de base aí para vários outros códigos ocidentais, inclusive brasileiro, inspirado no direito romano. Esse código ele vai estabelecer, primeiro, a igualdade de todos perante a lei, segundo, o direito à propriedade privada, terceiro, a separação entre Estado e Igreja. A partir daí, o casamento só seria legítimo se realizado por um juiz de paz.
a proibição dos sindicatos e das greves e a formação das sociedades por ações. Então, para alguns historiadores, o Código Napoleônico era um instrumento que favorecia, sobretudo, aí, a burguesia. Tá? Vale ressaltar que a burguesia já está em ascensão, na realidade. A Revolução Francesa, ela faz parte também da aspiração dos burgueses, que estão ascendendo economicamente, mas socialmente não têm os prestígios que o clero e a nobreza tinham. E, na realidade, com o governo de Napoleão Bonaparte, vai se consolidando cada vez mais o ideal burguês, sendo que as sucessivas vitórias militares e os progressos aí da economia e da diplomacia vão conferir grande popularidade também a Bonaparte. E, valendo-se disso e da sua intensa propaganda nos feitos patrocinados aí por seu governo, em 1802, Bonaparte ele promoveu um plebiscito, que é consultar o povo, é como se fizesse uma eleição acerca de um determinado assunto, para saber qual é a opinião do povo, então por meio do qual se tornou cônsul vitalício. Então, 2 anos depois, em nova consulta ao povo, foi aclamado imperador por 60% dos eleitores e posteriormente aí entronizado com o título agora de Napoleão I, imperador. Então, nós temos aí já a tentativa de Napoleão de tornar-se, tornar a França aí um império. Temos aí o ato de coroação de Napoleão Bonaparte, ele tomando a coroa. Se você perceber direitinho aí, ele não permite ser coroado pelo Papa, ele mesmo tem essa iniciativa de se autocoroar. Então, Napoleão Bonaparte ele foi coroado no fim de 1904, durante a cerimônia. Ele surpreende a todos com essa iniciativa, agora abordado, retirando aí a coroa das mãos do Papa, e deu as costas a ele e se autocoroou imperador dos franceses. Então, a seguir, ele vai coroar sua própria esposa, Josefina, dando a entender de que a Igreja Católica não teria autoridade sobre o seu novo governo. Então, a imagem maior, vemos essa tela pintada por David, por volta de 1806, intitulada Coroação de Napoleão e Josefina, e o pintor procurou destacar justamente esse momento da celebração e coroação de Napoleão Bonaparte. Enquanto isso, a futura imperatriz aguarda ajoelhada o momento para ser coroada. Então, esse gesto, Napoleão Bonaparte provavelmente vai querer dizer justamente que o chefe da Igreja Católica não estava acima dele. Então, essa era a mensagem. No próximo slide, nós temos aí a expansão bonapartista. Após ele tomar algumas diretrizes, ele começa a expandir também o ideário francês para outras regiões. Então, o período do Império foi marcado aí pelo expansionismo bonapartista, que se fez por meio de guerras consecutivas. No mais das vezes, essas guerras tinham de um lado a França de Napoleão Bonaparte e de outro a Grã-Bretanha e 3 importantes países absolutistas, no caso aí a Prússia, a Áustria e a Rússia. E os estados absolutistas europeus temiam a propagação dos ideais revolucionários franceses em seus territórios. Já a Grã-Bretanha, por exemplo, maior potência naval e industrial naquela época, temia também a concorrência da França no mercado europeu. Sendo assim, as duas nações capitalistas buscavam ampliar territórios e mercados na Europa e em outros continentes. Isso ajuda a explicar a participação da Grã-Bretanha também em quase todas as coligações contra a França, porque era uma inimiga econômica da Inglaterra. Sendo que assim a gente percebe essa rivalidade entre essas duas nações. Em 1805, a Batalha de Trafalgar vai ocorrer no mar. A marinha francesa foi derrotada aí pela Inglaterra, mas por terra as tropas napoleônicas elas sempre venciam batalhas importantes contra a Áustria, a Prússia, e também reuniu áreas conquistadas na Europa e com elas formou aí o
o que é chamado de Confederação do Reno. Então, aí, para impor a hegemonia, o poder sobre os outros países na Europa, ou a hegemonia europeia, a França de Napoleão Bonaparte teria de vencer agora a Inglaterra, até o momento invencível, que por ficar em uma ilha só podia ser atacada por mar. Mas, como a Inglaterra era conhecida e tinha realmente o prestígio de ser a rainha dos mares, a França não conseguia deter por mar aí a Inglaterra. E aí Bonaparte vai ter que tomar uma nova atitude, uma nova estratégia. A estratégia adotada por Napoleão Bonaparte foi proibir, por decreto, a Europa continental que ele tinha domínio por terra, para que ninguém ou qualquer país viesse a comercializar com a Inglaterra. E o objetivo desse decreto era justamente conhecido como o bloqueio continental, era enfraquecer, o seu objetivo era enfraquecer a economia da Inglaterra para depois conquistá-la. Então era uma forma de enfraquecer a Inglaterra no viés econômico. Sendo assim, muitos países europeus vão aderir ao bloqueio e alguns, no entanto, continuaram permitindo a entrada de produtos ingleses em seus territórios e portos. E um desses países foi Portugal, o tradicional aliado da Inglaterra. Sendo que essa atitude de Napoleão de bloquear o continente europeu para não comercializar com a Europa vai estar ligado diretamente ou indiretamente com a independência aqui do Brasil. Logo no parágrafo seguinte, podemos entender o porquê que estará ligada à independência do nosso país. Então, ao saber dessa continuidade do comércio entre Portugal e Inglaterra, que estava sendo proibido pelo decreto de Napoleão, ou bloqueio continental, Napoleão, tendo a percepção disso, ele vai ordenar a invasão de Portugal, fato que vai motivar agora a transferência da família real para o Brasil, em 1808. E é nesse ano que ele mandou invadir também a Espanha, depois o rei espanhol, Fernando VII, e coroou como rei seu irmão José Bonaparte, adotando a tática de guerrilhas, e o povo espanhol ofereceu dura resistência às forças invasoras. As colônias hispânico-americanas vão se aproveitar dessa situação e lutar pela sua independência. Napoleão Bonaparte, por sua vez, ele continuou acumulando vitórias ao vencer outras coligações contra a França. Voltando aqui ao recorte do Brasil, a vinda da família real para o Brasil, ela começará a dar um início aí a um processo de independência do Brasil. É em 1808 que a família de Portugal, ou a família real de Portugal, vem para o Brasil, que é feito muitas benfeitorias aqui na nossa nação. O exército, sob o comando napoleônico, ele adotou o recrutamento obrigatório e a premiação por mérito e disseminou a confiança na retidão da causa, sendo que os comandantes franceses induziam aí seus soldados a pensar que cumpriam uma missão e de divulgar os ideais da Revolução Francesa. E isso tudo colaborou aí para que Napoleão acumulasse conquistas e se tornasse senhor de um grande império. Por volta de 1812, o Império Napoleônico atingiu sua máxima extensão, como podemos observar no mapa ao lado. Então, temos aí o expansionismo napoleônico. Claro e evidentemente que haverá resistência ao militarismo de Napoleão Bonaparte. E esse militarismo bonapartista provocou forte oposição dentro da França também e intensa resistência armada no exterior. Na França, o governo era criticado pela morte de milhares de soldados, pela censura prévia à imprensa e pelo uso da educação para a autopromoção do próprio imperador. Em cada sala de aula de toda a França havia um grande retrato de Napoleão Bonaparte e os alunos eram doutrinados para enaltecer seus feitos. No exterior, os povos reagiam à dominação francesa, pegando em armas e erguendo a bandeira do liberalismo e do nacionalismo contra o estrangeiro.
e invasor. O Estado Nacional do Centro e do Leste Europeu, predominantemente agrários, sofriam agora prejuízos por não poderem trocar seus gêneros primários por produtos industrializados ingleses, como faziam anteriormente. A Rússia era um desses países e, por isso, no fim de 1810, voltou a comercializar regularmente com a Inglaterra, sendo isso um pontapé para uma crise para Napoleão Bonaparte. O liberalismo é justamente o ideal liberal, na época incluía aí a defesa da liberdade de pensamento e de expressão e também de comércio. A resposta de Napoleão Bonaparte à Rússia em 1812, com um exército composto de mais de 600 mil soldados, com 1.800 mil cavalos e centenas de canhões. Diante do avanço dos franceses, os russos adotam a tática da terra arrasada, evitando aí o confronto, ou seja, não ficaram para lutar, recuaram cada vez mais e ao mesmo tempo eles saíam destruindo as lavouras e tudo que pudesse ser útil para Napoleão Bonaparte aproveitar para os seus soldados. Naquela época eles não tinham como conduzir alimentos para todos, eles iam nas conquistas sendo alimentado por aquilo que a sociedade conquistada poderia oferecer, e a Rússia usou essa estratégia de eliminar tudo, destruir tudo. Então, visando aí conseguir suprimentos, Napoleão rumou agora com seus homens para Moscou, onde ele esperava ser reabastecido. Mas, para sua surpresa, ele vai encontrar as casas vazias, as cidades em chamas, e os próprios habitantes de Moscou já haviam incendiado. Um mês depois, o rigoroso inverno russo vai chegar, obrigando o exército francês a bater em retirada, com seus efetivos drasticamente aí reduzidos com fadiga, doença, fome e deserção. Muitos deles desistiram de lutar pela escassez. Então, a derrota na Rússia vai quebrar o mito da invencibilidade napoleônica e estimulou a organização de uma nova coligação formada por Inglaterra, Prússia, Rússia e Áustria. Sendo assim, o gigantesco exército dessa coligação venceu as tropas de Napoleão na Batalha das Nações, em 1813, e no ano seguinte invadiu a ocupação e ocupou Paris, a coração do Império Francês. Napoleão teve de abrir mão aí do trono, mas ganhou plenos poderes sobre a pequena ilha da Elba, na costa da Península Itálica, para onde foi exilado. O trono da França foi entregue a Luís XVIII, irmão do rei guilhotinado durante a Revolução Francesa. Quando a população francesa viu que o rei Luís XVIII e toda a corte voltaram ao país e ao trono, defraudando aí mão da bandeira tricolor da Revolução, mas a bandeira com a flor de lis, que é do antigo regime, deu-se conta que precisava retomar a luta e, assim, não deixar que a monarquia absolutista viesse à tona. Desta forma, Napoleão, por sua vez, ele surpreendeu novamente seus adversários. No início de 1815, fugiu da ilha de Elba, acompanhado aí de 800 soldados, e desembarcou no litoral da França. E a imprensa governista, na época, quando soube que Napoleão havia desembarcado no país, começou por tratá-lo como um monstro e tirano. Mas à medida que ele se aproximava de Paris, ia mudando o tratamento até por fim chamar de Sua Majestade, que estava sendo esperada a qualquer momento na capital. As forças enviadas por Luís VIII para combatê-lo juntaram-se a ele, e Napoleão entrou em Paris como um herói e reassumiu o trono, obrigando o rei a fugir. Isso ajuda a explicar a facilidade com que Napoleão, fugindo da ilha de Elba, recuperou o país. Mas dessa vez, seu governo durou poucos dias, o chamado o governo dos 100 dias. Então, na próxima aula continuaremos, e fiquem todos aí na paz, que Deus possa abençoá-los.